Salve, salve galera! Começando mais um Moneyball, nosso segundo programa hoje com nossa trupe bacana aqui, cada um com seu esporte. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre grana, salário, quanto de bufunfa a galera em cada esporte ganha. Até porque é um assunto que a gente sabe que o pessoal se interessa bastante, o pessoal gosta de fazer comparativos com outros esportes, no Brasil principalmente com o futebol. Então a gente quer trazer um pouco do universo de grana, de salário em cada esporte, se isso muda ou não de posição, começo ou fim de carreira, o que for. A gente vai trazer alguns números, tá? No geral, em relação ao último programa, a gente já começou, terminamos a liga de beisebol com o Chicago Cubs campeão. Nosso amigo aqui no primeiro programa, Oráculo, falou que ia cravar o campeão. Eu falei, cravei. Mas enfim. E o vice-campeão, acertei tudo. Então assistam o nosso primeiro vídeo. O Cubs leva com o Cleveland pra final e eu acho que o Cubs é o campeão da World Series. Postou? Ganhei uma caixa de cerveja Meu importada. Deus. Assistam o Meu nosso Deus. primeiro programa e vejam que eu acertei antes de iniciar os playoffs quem faria a final. Chicago Cubs, Cleveland, que o Will apertou. Quem vai ser o campeão? Falei, Cubs. Só isso. Obrigado pela cerveja. Então assim, o beisebol acabou, agora só volta em março. Na verdade volta em final de janeiro, fevereiro com o Spring Trainer, mas agora temporada mesmo só em O março. Tintibo voando pra próxima temporada. A gente vai discutir muito isso ainda. Tintibo ainda na qual que é a liga? Tintibo. Super team. Acabou o beisebol, já tava rolando no nosso último programa o futebol americano. Começou o basquete, Yes. começou o hockey. Então assim, os times estão indo aí no começo, meio, mas a gente vai falar um pouco depois em outros programas de como tá indo, qual é o time que está destacando, algumas surpresas, algumas decepções, mas esse é outro assunto. Então hoje vamos falar sobre salários. Eu, Carlos Kiwi, Gabi, Bonini, Marcos e Thiago, cada um com seu esporte. Só para lembrar, Gabi, NBA, Bonini, NFL, Thiago, NHL e o Marcão, MLB Baseball. É isso aí, gente. Então, hoje o assunto que não quer se calar: quanto ganha um jogador, o quanto ganha um melhor jogador. Vamos começar com você, Bonino. Quanto ganha o principal jogador de futebol americano? Cifras, money. Bom, vou falar logo de cara, um cara que eu não sei porque que ele tá na lista. Alguns nomes aí que eu vou falar, vocês vão falar, caramba, esse cara tá na lista, né? Eu digo, nossa, esse cara tá fazendo uma temporada mais ou menos. E não dá pra entender, sei lá, a NFL ficou com uns valores muito doidos de salário. E o primeiro deles, acredite se quiser, se você tá falando, puta, o primeiro cara mais bem pago é o Tom Brady. Errou. O primeiro mais bem pago é o, sei lá, X, não sei. Manning Brother aí, vai o... Eli Manning. Errou. O contrato mais gigantesco e valioso da NFL é dele, do grandioso, magnífico e estupendo Jay Cutler, quarterback do Chicago Bears. O cara tem um contrato de 6 anos de 126 milhões. Que legal. Cara, qual foi a colocação do Chicago na última? O Chicago tem feito campanhas negativas já faz uns aninhos aí, né? Não tem ido para playoffs, e o grande lance é como é que os caras oferecem um salário tão grande, um contrato tão grande e extenso pro Jay Cutler, um cara que não tem sido prolífico na liga, né? Não tem conseguido jogar bem, tem se machucado, tem tido vários jogos várias temporadas que ele não completa, que ele joga, sei lá, 8, 9 jogos, e o cara tem um contrato de 126 milhões, sendo a média dele anual de 18 milhões por ano. E ele tem garantido na conta, no banco, pra sacar, pra comprar pãozinho, leite, 38 milhões. Acho que dá. Todo dia. Acho que dá. Tá bom, né? Pelo menos ele Interessante, ele tem o prazer de jogar num dos estados mais antigos da liga, né? Que é o Exatamente. Soldier Field lá Exatamente. no Chicago A Bears. torcida odeia ele agora. Mas por que apostaram tão alto O nesse grande cara, lance, Bonito? do Jay Cutler, acho que ter esse salário foi, ele tem hoje 42% do salário desse contrato garantido. Tudo indica que ele não vai acabar a temporada, não vai acabar esse contrato no Chicago Bears, né? Acho que eles fazem um contrato que é grande, eles dão uma garantia de até tal valor, mas depois tem uma renovação anual desse contrato e provavelmente ele vai acabar indo para outro time. O time não vai continuar com ele, né? Todo ano tem uma renovação, muito provavelmente... Mas quando ele assinou, ele era Foi em relevante? 2014, eu não sei se ele foi relevante alguma vez.
Mas ele era um cara que naquele momento, em 2014, acho que não tinha... Quem que é o agente dele? A verdade tem que saber quem que é o agente dele. É um gênio. É um gênio. Galera, quem discordar ou tiver outra opinião sobre o que o Boninho tá dizendo, por Pô, favor. esse cara deve Na ser- comentem, verdade, é o falem. agente. É o Por agente favor. que Eu vou passar Com esse o link. salário, ou ele é o novo Joe Montana, ou ele é o novo Jesus Cristo, porque é muito dinheiro. Mas e depois? Quem que a gente tem de Eu vou número falar aí alguns também? nomes Vai. aqui, vocês vão falar, meu, caramba, é Andrew Luck, é o segundo cara com o contrato mais gigantesco da liga. E daí você fala, pô, Andrew Luck é um quarterback que joga com o time nas costas, vocês conhecem ele, é o quarterback do Indianapolis Colts. Quanto? Detalhe só, Dick ele tem 33 anos, o Andrew Luck tem 27, tem um contrato de 4 temporadas e 122 milhões, sendo média anual de 24 milhões e 44 milhões garantidos, ou seja, é um super contrato que foi feito agora em 2016 e vai até 2021. Andrew Luck é um cara que tem se colocado muito bem ali depois da saída do Manning, né? Na época, vocês lembram, o Manning ia sair do Indianapolis Colts, foi pro Denver Broncos, o próprio Manning falou, meu, vocês são loucos se vocês não pegarem o Andrew Luck como rookie. E realmente o Indianapolis Colts investiu e entende que ele é o quarterback franchise para 10, 12 anos de time. Mas vamos tocar nesse assunto, Boninho. Nesses dois aí, mesmo gostando ou não do primeiro, quando ele foi draftado, qual foi o lugar, a colocação dele? Só pra ter uma ideia. O Jay Cutler, vou ser sincero, eu não lembro qual que ele foi, até, galera, por favor, ajude-nos. Mas não necessariamente o cara é primeiro. Não, mas o Andrew Luck foi a primeira escolha do draft, né, em 2000 Mas isso também não quer dizer nada. É isso que eu ia né? falar. O Tem um draft caso é- muito conhecido, que é o quarterback do New England Patriots, o Tom Sim, Brady, sim, que sim. foi lá pra baixo a posição dele no Aham. draft. Ninguém apostava nele, ninguém apostou. E o cara hoje é um cara conhecido internacionalmente. Até Exato. quem não tem muito conhecimento do Sabe futebol quem americano é. sabe quem é Tom Brady. E ele não foi bem colocado por ninguém. O Tom Brady foi escolhido na 7ª rodada do draft, ou seja, todos os times poderiam ter escolhido o Tom Brady, sei lá, 6 vezes. ou mais até, porque tem time É. que tem várias escolhas. Então, tipo, só pra vocês terem uma ideia de um cara, eu não tenho os valores do Tom Brady, mas eu vou dar um exemplo do Russell Wilson. Russell Wilson é um cara que ele tem hoje um contrato de... cadê você, Russell Wilson? Ele tem um contrato de 87 milhões, né? Sendo 21 milhões garantidos, isso é uma renovação recente. Só que assim, quando ele foi draftado em 2012, o salário dele base do ano era de 390 mil garantidos, sendo o salário final dele de 500 mil, ou seja, ele ganhava menos de 900 mil dólares ano. Ou seja, de 900 mil dólares ano, o cara foi para um contrato de 87 milhões. O caso era algo em torno de 3 milhões por 4 anos, os primeiros 4 Na anos verdade, dele. o que interessa é o que vem depois, né? E depois um contrato de 20, Se ele consegue se 87 firmar. milhões. É. Então, nesse caso, o Andrew Luck, ele prova que realmente ele foi além de ter sido uma boa primeira escolha do draft, o Indianapolis Colts continua confiando nele. Em terceiro lugar, tem um contrato que acho que é um grande destaque, foi da última temporada e tudo mais, que foi o Von Miller. Von Miller foi o MVP do Super Bowl passado, e justamente por isso, e por ter sido o coração do Denver Broncos, que levou o time para o Super Bowl e conseguiu ganhar, ele conseguiu fazer um contrato sensacional. Então, como um linebacker, ele tem o maior contrato de linebacker da história, ele conseguiu fazer um contrato de 6 anos, 114 milhões, sendo 19 milhões média por ano e 42 milhões garantidos. Daí agora, o que acontece com esse contrato do Von Miller? Todos os linebackers que são top da liga vão querer fazer alguma coisa muito próximo disso, né? Então, antigamente um linebacker não tinha esse contrato. Tem limite? Tem teto? Tem quanto um time pode gastar? Quanto um jogador, o máximo que ele pode ganhar? Existe isso? Esse teto ele não envolve esse valor total de Aham. 126 milhões, porque eu imagino que o teto do time deva ser de 100 e alguns Mas milhões. eles têm alguma taxa, alguma coisa que eles pagam? Se eles passam Sim, esse sim, valor? times Deve pagam todo multa, mundo. se eu não estiver Tem, enganado. é taxa de luxo, na verdade. Mesmo no caso do beisebol, que não tem um teto, na verdade, existem algumas limitações da liga de gastos gerais. É. Então, o que acontece? Você tem um tanto para gastar no mercado de free agents, você tem um tanto para gastar com os rookies, né? Com os que são draftados, que não tem todo esse peso do draft de futebol. Agora, por incrível Mas que é pareça, a gente tá falando desses valores começando no futebol americano. Na média salarial, as maiores médias salariais do esporte no mundo não é do futebol americano, é do basquete e do beisebol, né? Então, assim, o quanto é assustador esses valores que a gente vai falar mais. Mas agora eu queria fazer um paralelo com outro esporte
que é o hockey. Sim. Thiago, como é que é essa parte? É tão alto a grana no hockey como é do basquete, do futebol americano? Então, a gente falava isso até agora há pouco mesmo, um pouco antes do programa começar aqui. Eu acredito que é um pouco o patinho feio das 4 ligas que estão aqui. Apesar que patinho feio que ganha milhões não tem nada de patinho Eu quero feio. ser esse patinho Vamos feio. falar esse Eu patinho Queria ser exatamente todos aqui. Queria ser esse Quase patinho feio. todos nós quero aqui. muito ser esse patinho. Mas, assim, em termos de média, a NHL realmente acho que é a liga que paga menos aos jogadores. Mas paga menos, vamos ver. Os maiores salários atualmente da liga são do Patrick Kane, que é o atual MVP, a gente falou de colocação em draft. Ele foi um first round pick, foi o primeiro, então assim, ele é um cara assim. Jonathan Toews também ficou entre os 5 primeiros, que inclusive tô usando a camisa dele, tava meio machucado. Jonathan, get well, que bom aí, o time tá precisando de você, garoto. E eles dois ganham uma média de 10 milhões e meio de dólares por ano, são os 2 maiores salários da liga atualmente. Depois deles vem o Anze Kopitar, que também é um central. Ele é, na verdade, um central do Los Angeles Kings, que ele ganha 10 redondo, 10 milhões. Depois vem o Alexander Ovechkin, ponta direita do Washington Capitals. E na sequência a gente também tem uma série de outros jogadores, mas a maioria deles todos são atacantes. Isso a gente falou de posições, a gente tinha, no hockey geralmente é assim, o que tem sido tendência é grandes jogadores ofensivos na liderança e até na batalha por salários, né? Tem conquistado. Muda muito o salário quando o cara entra. Primeiro foi draftado, acabou de sair do college, universidade, foi escolhido com o primeiro draft. O salário de entrada é muito diferente do que um destaque hoje. Como é que funciona a evolução de... O salário, quando você entra na NHL, o salário eles pagam o que seria o NHL Entry Level Draft, que você acaba no máximo podendo ganhar $925 mil por temporada. Com isso, na verdade, você faz um contrato de até 3 anos. Então, assim, dependendo da sua idade, né? Você tem 18 a 21, aí 22, para ter uma janela de até quando você entra. Você faz um contrato de 1 ano, 2 ou 3, mas no máximo você pode ganhar isso. E tem algumas questões que tem a ver com a própria universidade que o cara está fazendo, ou se ele vai direto do high school. Tem muita, raro, mas isso acontece também. Recentemente teve um jogador que estava no esquema da NCAA, que é o Jimmy Vesey, que está no New York Rangers, do Lucas. Sensacional. King Lundqvist, que é um dos salários, é o 8º maior salário. 8º, merecia primeiro. O Jimmy Vesey, ele resolveu fazer a faculdade. Ele falou, não, eu quero fazer os 4 anos. Fez os 4 anos na Boston University, só depois ele fechou um contrato aí já como free agent. Ele não entrou, tipo, eu sou draftado, já saio direto com a galera. E tem esse tipo de particularidade. Então tem a diferença de quem entra e quem já está no topo. Sim, também. Tá. Bem, a gente, que nem eu acabei de falar, o basquete acaba liderando uma maior média salarial. Imagino que essa média seja puxada... E vai aumentar ainda mais. Ano que vem vai aumentar mais ainda, que vai entrar um dinheiro bom. Não sei Mas qual. o culpado, LeBron James? LeBron James, LeBron James, 30 é o homem. milhões por ano. Conta pra gente, Gabi, 30 como é que é milhões o basquete NBA. 30 milhões por ano. A NBA ela vai com a receita anual da NBA. Então, assim, eles têm um limite máximo e um limite mínimo para pagar. Se você passa disso, que nem a gente estava falando, tem a taxa, a Luxury Tax, que você paga, mas é rentável para os times. Eles pagam, vai para a NBA reformula tudo isso e distribui para todo mundo. Então, por exemplo, você tem o maior time, que é o Cleveland Cavaliers, que a gente estava vendo, que é um dos times que mais ganha dinheiro e paga jogador, e o último, que eu nem lembro qual que é, Philadelphia 76ers, mas assim, a diferença é muito pequena. São 30 times e são 400 jogadores, é muito pouco. Então assim, óbvio que a fatia do bolo é maior para cada jogador. Pra você ter uma noção, o Mike Conley, que eu tenho tipo, what? Ganha 26 milhões e o James Harden ganha 26 milhões e 540 também. Então assim, e vai aumentar. Por exemplo, vocês veem o Curry tem um dos salários, chega em 20º, assim. É que o ano que vem entra um dinheiro absurdo, entra quase 2 bilhões e 66 milhões, e a Nike vai entrar ano que vem e vai colocar dinheiro. Então todo mundo esse ano segurou e fechou salário, fechou um ano só de Qual a expectativa salário. do Curry? Qual que vai ser? O Curry, por exemplo, ele foi MVP ano passado, esse ano muito provavelmente ele vai chegar numa final, ele tá jogando muito bem. O Kevin Durant entrou no time, quer dizer, ele vai chutar menos, mas ele vai continuar chutando.
E ele é o jogador mais importante do time. Então, assim, não sei, eu acho, porque vai aumentar muito, mas ainda acho que o LeBron James e ele vão ser os maiores. Mas se prestar atenção, entre o primeiro e o segundo, a diferença é pequena, pequena, né? é pequena. Tá falando de Sim. 4 milhões de É dólares. pequena. Então, assim, foi que todo mundo tava falando. Hoje, essa temporada, teve gente que, assim, jogador Kevin Love, por exemplo, se for um contrato absurdo, que a galera tá falando isso, que nem que você falou, tipo, esse jogador jamais. Ele é do amor, né? Ele é do amor, merece. Mas assim, pra você ter uma noção de quanto dinheiro rola dentro da liga, entendeu? Mas 30 milhões, acho que a gente não precisa nem pensar muito, é o maior valor, provavelmente, de todas as nossas ligas aqui. Não é. Não é? Não é. Anual? Aí que tá, agora vamos falar. Perdeu! Vamos agora. Não, mas pô, a NBA é tipo uma liga pequena. Bem, aí que tá. É, e Tanto quantidade de de dinheiro, jogadores. MLB nos Estados Unidos é o campeonato mais assistido. Bem, a maior média salarial do esporte é o basquete com o Cleveland Cavaliers. Mas o segundo vem do beisebol. Exato. Por favor, Marcos. Eu acho, até assim, iniciando um pouco essa questão da média, eu acho que é uma coisa um pouco falsa, porque, por exemplo, tem uma leva de jogadores ali que ganha um piso, aquele reserva que muitas vezes nunca entra, um pouco entra. Então, na verdade, você pega os grandes salários, soma-se tudo, é a maior média. Na verdade, eu acho que assim, existe sempre uma porta de entrada. No beisebol é 505 mil dólares por temporada. O beisebol, na verdade, sofre um outro caso. Tem muita gente querendo jogar. Tem vários países latino-americanos, asiáticos, os próprios americanos querendo entrar no esporte. Tem mais jogadores que as outras ligas, cada elenco, né? 862 jogadores. Isso. E agora ainda está pleiteando agora com um novo acordo sindical, um aumento para mais 2 jogadores para cada time. Exatamente. Então ainda vai subir mais ainda. Agora a diferença é que não existe um teto no beisebol, mas alguns mecanismos de compensação. Então hoje, por exemplo, o maior salário individual é do Zach Greinke, do Arizona Diamondbacks, que é 34,4 milhões de dólares. Então é um belo salário. Só que o maior contrato assinado foi no ano passado do Giancarlo Stanton, que assinou um contrato de 375 milhões de dólares por um período de 13 anos. Uou! Então é muito dinheiro, assim. Ele, na verdade, foi escolhido para ser o franchise player, né, na verdade. Falei do Price no Boston, o pessoal falou bastante, foi só foi maior por uma temporada? Foi maior por uma temporada, exatamente. Porque quando, na verdade, o Arizona, nesse processo de querer mudar, né, a franquia, de voltar a vencer, na verdade, novamente o World Series, eles investiram muito no Greinke, que não correspondeu. Então, mas ele tem um contrato, assim, garantido. Então a aposta deles foi: ok, o jogador é bom, vamos mudar toda a diretoria do time e começar novamente. O Arizona tem um farm system razoável e resolveu investir num franchise player e agora eles querem consertar isso. Agora, tem algumas coisas interessantes no beisebol que talvez não tenha muito nos outros esportes, que é assim, o Mike Trout, que é hoje um dos maiores jogadores dos últimos anos na liga, apesar de estar num time que não dá a oportunidade dele ganhar um título, ele foi draftado ganhando um bônus de 16 milhões de dólares, o maior bônus do beisebol. As pessoas podem falar, nossa, é um bom bônus, só que tem um desequilíbrio com o mercado internacional. Quando um grande jogador vem de um país latino ou asiático, ele pode fechar com valores maiores. Então, às vezes você pega um jogador que acabou de vir de Cuba para ganhar 32 milhões. E às vezes é uma pessoa que você provavelmente não vai nem lembrar quem é o nome dele. Sim. E um grande cara, por causa dessa lei do draft, acaba recebendo menos, como o caso do Mike Trout. Então hoje está tendo uma mudança, a liga quer, os clubes querem uma mudança nessa questão de salários para reger o mercado internacional, enquanto os jogadores não querem, porque de uma certa forma isso vai afetar o mercado de free agents. Com certeza, Óbvio. que é um mercado importante. Exatamente, porque depois de um certo tempo, todo jogador se torna um agente livre e tem o pode direito de negociar. negociar para onde ele vai, fazendo às vezes um contrato de 1, 2 anos muito bons, e principalmente quando chega ao final da carreira, que no beisebol ela ainda é uma carreira maior, por exemplo, tem jogadores na casa dos 40 anos jogando bem, como Ichiro Suzuki, o próprio Bartolo Colon, fazer bons contratos. Bartolo Colon é um exemplo, 42 anos, assinou um contrato com a Atlanta Braves por $1 milhão a temporada. Qual jogador na faixa de 42 anos consegue $1 milhão numa temporada? Na NFL, os que tem um contrato de 1 ano, assim, mais ou menos, é o Drew Brees, o Tom Brady, o Larry Fitzgerald, que estão na casa e não são no caso dos 40, é casa Exato. dos 30 e alguma coisa, né? Exato, e assim,
Então há sim essa possibilidade. Os clubes estão tentando fechar essa porta, então está tendo agora um momento de uma briga assim, velada entre os clubes e os jogadores. Creio que não, porque o atual presidente da liga, ele era, na verdade, o cara que negociava com o presidente anterior, o Bud Selig, então ele participou de 3 negociações com o sindicato e foi muito bem sucedido. Então é muito provável que, na verdade, é mais uma pequena guerra de nervos, ou seja, eu puxo daqui para ceder ali. Então, assim, vai haver uma pequena troca, sim, eles vão conseguir um acordo melhor, mas hoje, uma questão, o beisebol vai continuar pagando grandes salários, porque isso traz público, o público traz renda, há muitos negócios envolvidos, um franchising player traz muito dinheiro. Quem está podendo acompanhar uma série que existe nos Estados Unidos chamado Pitch, que traz a história fictícia de uma primeira mulher jogando na Major League, mostra bem esses bastidores, o quão importante é um jogador ganhando muito. Agora, pra gente fechar aqui, eu coloco uma provocação pra vocês, cada um pode falar um pouquinho rapidinho. Esses tops de salário valem tudo isso? Porque assim, a gente pensa que ele tá falando de um salário que o time paga, mas a gente sabe que todos ganham milhões também fora, com contratos publicitários e por aí vai. Vale tudo isso? Isso é algo que, por exemplo, pode existir um dia uma bolha para estourar, como já aconteceu em alguns esportes em alguns momentos? O que vocês acham? Rapidinho pra gente fechar aqui. NBA pra mim vale, acho que vale. O LeBron James é conhecido mundialmente, a NBA tem uma campanha que ela tá no mundo, a Global NBA. Então assim, não tem jeito, é um business, como a gente fala, as ligas são um business. E o LeBron James é o franchise player da NBA, não é só do Cleveland, porque quando ele foi pra Miami, ele também era o franchise player de Miami. Então assim, pode acontecer uma bolha? Pode. Mas eu acho que o dinheiro envolve ali, vai ter sempre dinheiro. Pelo mercado hoje, eu acho que vale. E as pessoas consomem isso, entendeu? Eles montam de uma forma que as pessoas continuam consumindo e o dinheiro continua se multiplicando. Você, Thiago, eu vejo o negócio da mesma maneira. Os jogadores, se você avalia até os 20 primeiros, assim, você fala, todos são cruciais para suas equipes, são os que melhor desempenham, então assim, no fim das contas você acaba indo, você vai ver esse jogador. Tipo, muitas vezes seu time nem tá nos melhores, mas ele é um dos grandes, ele é um franchise player, você vai lá pra assistir. Ele traz dinheiro pro clube, né? Exato, ele traz venda vende ingresso, jersey, vende camisa. Só vai lá pra ver o cara, exato. né? Não é Mesmo nem que o time tá ruim, ele vai para vender. Tem uma outra questão que eu sempre penso, que é, às vezes no passado grandes jogadores ganhavam muito menos, inclusive passam situações difíceis na sua aposentadoria. Mas acho que na história de todos os esportes, acho que se você compara a evolução, todos ganhavam menos, né? Sim, ganhavam menos. Acho que Fórmula 1 falo, deve né? ser... Não, Fórmula 1 você já sempre ganhava alguma coisa, mas não se compara. Exato. O cara ganha o que ganha hoje. Eu acho que é muito dinheiro comparado com o que uma pessoa média ganha, né? Nos Estados Unidos é 44 mil dólares por ano, mais ou menos. Eu acho que é muito dinheiro com relação ao que uma pessoa ganha. Ele é tão espetacular assim, eu sei que ele traz retorno. Se não trouxesse, ninguém pagaria. Mas realmente eu acho assim, uma coisa a se pensar no futuro. Na NFL eu acho que é engraçado, porque todos os times eles buscam um franchise player, principalmente quando é o quarterback, e principalmente sendo o quarterback sendo o cara que vai sempre encabeçar os maiores salários dos times, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega o Brock Osweiler, você, torcedor do Texans, você acha que vale o Houston Texans pagou 72 milhões no contrato pro Brock Osweiler, que tem o pior rate da história do time? Não vale. Ou pro Jay Cutler. Mas como o Jay Cutler tem um salário de 126 milhões, mas o garantido é o 54, eu vou entender que o Chicago Bears ele tá pagando um salário de 54 para garantir o Jay Cutler por um período de tempo enquanto não tinha ninguém bom e depois ele vai embora. Eu entendo que é isso, só que claro, infla. Que nem eu disse pra vocês, o Von Miller, todos agora linebackers top vão querer ter um salário próximo do Von Miller ou do Sul, defensive tackle do Miami Dolphins. Então deu uma inflada nos salários da NFL também, mas também a NFL tá crescendo, né, em ritmos diferentes da NBA. Agora, Tá. pra fechar, posição que mais ganha, que tem o maior salário no futebol americano, quarterback, certo? Por média anual, sempre são os quarterbacks, na maioria das vezes os quarterbacks também têm os maiores contratos no geral. Nos últimos tempos, os defensores começam a ter contratos bem longos, porque às vezes você pode pensar, qual que é o maior contrato do Patriots? Não é o do Tom Brady, é de um defensor, é de outra pessoa, mas na média anual, o maior contrato, 90% das vezes é do quarterback, sem dúvida. Tá. Thiago, hockey, Centrais e pontos. Centrais e Atacantes em primeiro lugar, sempre. beisebol. Hoje, pitchers. Os 2 primeiros salários são pitchers, o terceiro é um batedor. Mas até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eram os grandes batedores, os big sluggers, que é os caras que trazem gente pro estádio. Mas os pitchers voltaram a retomar um posto que tradicionalmente sempre foi deles, como astros no campo e no salário. Legal, e no basquete? Pivô.
Bem, gente, vamos encerrar aqui nosso segundo programa. Vamos ter outros, então fiquem ligados. Pessoal, como a gente está começando, fiquem à vontade para nos comentários aí no YouTube. Façam sugestões, críticas, perguntem coisas pra gente vai estar respondendo. Discordem. Se vocês querem ouvir mais sobre esse assunto, peçam pra gente, a gente volta a falar sem problema. Mas vão lá, assistam, compartilhem, comentem. Vão também no nosso canal do Twitter, a gente vai sempre atualizar, é o MoneyBallJP, tá? @MoneyBallJP. Vão lá também que a gente vai atualizar. É isso, gente, terminamos mais um Moneyball. Valeu! Obrigado, pessoal. O maior de todos, amigo. Podem falar o que vocês quiserem aqui, ó. Dono do programa aqui, ó. Amigo, dono do programa tá com 24. É isso aí, gente. Qual é o número sugestivo pra ele? É o maior de todos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.